Pessoal, tá aqui o seu doc preferido trazendo um conteúdo interessante. Eu vi que você gostou do título, por isso que você tá aqui. Então já clica no curtiu, já compartilha e não se esquece de se inscrever no canal. Se você ativar esse sininho, você vai ser avisado quando tiver vídeo novo aqui. Então vamos lá para o tema, como acabar com a retenção. Eu sei que isso é um problema para todo mundo, mas é interessante a gente explicar primeiro como isso acontece. Eu vou falar de alguns hormônios, eu vou falar como isso funciona no corpo para depois você entender como é que nós vamos fazer na prática. Entenda, nós somos 70% água, acho que ninguém tem dúvida em relação a isso. Eu sei que muita gente já orientou para vocês beberem 2 litros de água, todo mundo deve beber 2 litros de água por dia, mas não é bem assim, a gente tem que individualizar esse processo. Eu prefiro orientar aos meus pacientes, normal é de 30 a 50, mas eu prefiro colocar uma média de 40 ml por quilo de peso. Então você já pega a calculadora, já faz a sua continha aí, 40 ml por quilo de peso vai ser a sua necessidade diária de água. Lembrando que nós somos 70% água, né? O nosso corpo ele é composto 70% de água, mas nós necessitamos que essa água esteja dentro do músculo. Quem reclama de retenção, quem tem aquele incômodo, quem está em fase de emagrecimento, às vezes apresenta uma retenção que é algo palpável. Você vê, você se sente retido, você se sente inchado. Esse líquido ele está no espaço entre a pele e a capa muscular, ou seja, no interstício. Essa parte é onde também se desenvolve aquela gordura que ninguém gosta. Então, para a gente tirar essa água desse espacinho dos interstícios, palavra difícil, né? Interstício. Para a gente tirar essa água dessa região, nós precisamos de fazer algumas coisas, algumas técnicas. Mas primeiro, vocês têm que entender por que essa água vai parar nesse local. Primeiro, quando eu tenho uma dificuldade de ingerir água, quando eu não tomo a necessidade diária de água, o nosso corpo vai entender que ele precisa de estocar, ele precisa de fazer essa reserva de segurança. Ah, doutor, é porque eu trabalho muito, é porque eu não tenho tempo pra... Pessoal, não existe isso de que não tenho tempo. Ah, eu não gosto de beber água. Não existe isso de não gostar de beber água, tá? Nós temos uma necessidade todos os dias e isso tem que ser cumprido. Então não me venha com esse papo de que não tem tempo ou de que não gosta de beber água. Nós precisamos beber água. Mas quando o organismo entende que você não está suprindo essa necessidade periodicamente, e aí eu digo para você fracionar essa quantidade. Ai, doutor, mas 3 litros é muito. Entenda, 10 horas por dia. Vamos considerar que você está dormindo 8 horas. Mais 2 horas de trânsito para ir para o trabalho, mais 2 horas de trânsito para voltar do trabalho. Já foram aí 12 horas. Te sobraram 12. Mas eu vou considerar que você tem 1 hora de almoço, tem algumas outras coisas para fazer. Vou deixar 10 horas. Durante 10 horas, se você beber 1 copo de 300 ml, são 11 tomas de copos de água. São 11 vezes que você tomou 300 ml. Se você fizer uma continha rápida, vai dar 3 litros e 300. Isso é uma forma simples de fazer uma conta. Você pode até fracionar um pouco mais, meio copo a cada meia hora, enfim. Não é desculpa nenhuma quando você vê um número alto de necessidade diária. Tem que ser cumprido e ponto final. Temos que beber essa quantidade de água. Se o seu corpo não recebe essa quantidade de água, quando ele recebe, ele vai retendo. Ele vai retendo uma certa quantidade que seria a sua reserva de emergência. Quando você, por exemplo, bebe alguma coisa ou come alguma coisa exagerada no seu final de semana e amanhece segunda-feira retido, é um outro mecanismo. É pela comida que já vou explicar. Por enquanto estou falando em relação à água. Então, se eu quero diminuir a minha retenção, parece estranho, mas eu necessito colocar mais água no meu corpo. Doutor, mas como assim? Se eu quero diminuir a água, como é que eu vou colocar mais água? É isso mesmo. Se você começa a entregar mais água para o seu organismo, ele entende que não precisa de fazer esse estoque nesse espaço de interstício. Palavra difícil, né? Interstício, a gente vai colocar como o seu terceiro espaço. Aê!
Para você não reter água no seu terceiro espaço, você tem que estar muito bem hidratado. Beber água é uma das tarefas, uma das formas de você tirar essa retenção. Além disso, beber muita água vai melhorar algumas dores de cabeça, vai melhorar algumas sensações de dores musculares, de câimbras, enfim, água é vida, beber muita água é super importante e entenda, não existe desculpa para não beber água, tá? A não ser que você esteja num deserto. Alguém aqui que está assistindo no YouTube não deve estar no deserto. Irene, onde é que nós estamos? Sei lá. Então, beber água é a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer diminuir a sua retenção. No final eu vou mostrar como é que se faz essa tática, eu vou mostrar passo a passo essa técnica para você perder sua retenção em uma semana. Então a primeira coisa é beber bastante água. Beba bastante água. Lembra-se sempre disso. Beba bastante água. 40 ml por quilo. Vou repetir 1000 vezes. 40 ml por quilo de peso. Pronto. Mas antes de explicar o outro motivo pelo qual você retém líquidos, é necessário você conhecer alguns hormônios que até então você talvez nem conhecia. O hormônio ADH, que é antidiurético, o hormônio do inglês, é o hormônio antidiurético que faz com que a gente, por mecanismos de segurança, retenha essa urina que ia ser fabricada. Então, ele chama hormônio antidiurético para não fabricar urina, para você não ter a diurese, para você não ter essa perda de líquidos. Então, é um hormônio de segurança, é um hormônio que é liberado pela hipófise quando se vê numa necessidade de você estar perdendo líquidos, então esse hormônio é ativado, o hormônio antidiurético. Outro hormônio que é importantíssimo, que é liberado também para evitar essa perda excessiva de líquidos, é a aldosterona. O que acontece? Nós temos na parede celular um equilíbrio, ou deve existir um equilíbrio entre os sais minerais, principalmente entre sódio e potássio, sódio e potássio. Se eu estou perdendo muito sódio, pelo motivo que seja, tá, pessoal? Pode ser até pelo suor, um exercício excessivo. Se eu estou perdendo muito sódio, eu vou ter um risco de perder também muito potássio para tentar esse equilíbrio. Ou o meu corpo vai, através do hormônio antidiurético, segurar esse sódio. E aí, se eu tiver muito sódio, porque eu estou tendo um desbalanço entre sódio e potássio, se eu aumentei o meu potássio porque eu ingeri alguma coisa que contenha muito potássio, meu corpo vai ativar o hormônio antidiurético para eu aumentar também o sódio para manter esse equilíbrio. Então, muito cuidado com os alimentos muito ricos ou suplementos muito ricos em potássio sem necessidade, ou suplementos muito ricos em sódio sem necessidade. Alimentos muito ricos em sódios sem necessidade, você vai ter esse desbalanço e esses hormônios antidiurético e aldosterona vão tentar fazer esse controle. Outro motivo muito importante, e aí eu acho que todo mundo vai se entregar agora, um motivo muito importante para o aumento do hormônio antidiurético e do hormônio aldosterona é a questão de comer muitos carboidratos. Ai, doutor, de novo carboidrato? Sim. Uma das grandes culpas de você ter retenção é quando você dá picos de insulina no seu organismo. Você come um carboidrato, uma guloseima, muito arroz, muito macarrão, cervejas, qualquer coisa que tenha muito carboidrato simples, vai ter um pico glicêmico, vai ter um pico insulinêmico, e para corpos que mantêm insulina alta na corrente sanguínea, mantém também o hormônio antidiurético e o hormônio aldosterona também elevados. Isso faz com que você urine menos, mantenha essa retenção, mantenha o sódio e, inclusive, no futuro pode trazer para você uma hipertensão arterial. Então, lembre-se, a culpa não é do sódio sozinha, coitado do sal que está me provocando hipertensão. Muitas vezes são os alimentos errados que provocam aumento de glicemia, aumento de insulina, aumento do ADH, do hormônio antidiurético, e por ende a retenção de sódio, a retenção de água, o aumento da pressão arterial. Então entenda, os alimentos ricos em carboidratos simples também vão fazer com que você tenha retenção de líquidos. O segundo passo então é você diminuir nesses alimentos que vão provocar um aumento dos hormônios que vão reter o sódio na corrente sanguínea e com essa retenção de sódio, retenção de líquidos. Então, já falei para vocês aumentarem a água, já falei para vocês diminuírem os alimentos ricos em sódio, ricos em potássios, sem necessidade. Ah, doutor, então eu tenho que comer sem sal? Pelo contrário,
Exatamente porque se você comer sem sal nenhum, o que vai acontecer é que vai faltar sódio. Seu corpo que está liberando sódio o tempo todo para controle desse equilíbrio na parede celular entre sódio e potássio, ele vai reter o sódio que você tem, que ele liberava porque entrava novos no alimento. Então, não acredite nessa estratégia de cortar o sódio ou cortar sódio da sua comida, cortar sais da sua comida, os temperos da sua comida, achando que você vai resolver a retenção. Você tem que ter um equilíbrio, não é exagerar e nem é eliminar por completo, tá certo? Então vamos agora, eu sei que está todo mundo interessado em saber qual é a técnica para perder retenção em uma semana e eu vou ensinar aqui. Aê! Primeiro, vamos começar uma segunda-feira, Dia Internacional de Começar Alguma Coisa. Na segunda-feira, em vez de você beber os seus 3, 4 litros de normais, você vai beber 8 litros de água. Doutor, é impossível. Não é impossível se você fracionar isso durante o dia. E se você quer verdadeiramente perder essa retenção, você vai fazer isso. 8 litros de água na segunda-feira, 9 litros de água na terça-feira, 10 litros de água na quarta-feira, 11 litros de água na quinta-feira. Será que eu estou vivendo ou só bebendo água? 8 litros de água na sexta-feira. E no sábado você retorna para a sua dosagem normal. É impossível beber essa quantidade de água. Não é impossível. Os atletas de fisiculturismo, eles fazem essa estratégia para consumir a água que está retida nos seus espaços entre a pele e o músculo para poder ter aquela definição. Então quer dizer que em uma semana eu vou ficar definido igual um bodybuilding? Não. Primeiro porque você não perdeu a gordura que também está nesse espaço. Segundo, porque você não tem aquele desenvolvimento muscular dos atletas de bodybuilding. Mas é a técnica que eles utilizam para diminuir bastante a retenção. A mesma pirâmide de subir durante a semana e descer próximo do final de semana, você vai fazer com a quantidade de sódio. Uma média de 3 a 5 gramas é o normal. Você vai subir a quantidade de sais dos seus alimentos na mesma proporção, aonde o maior pico será na quarta-feira, por exemplo, diminuindo na quinta, normalizando na sexta ou no sábado. Isso vai favorecer com que você tenha um alto nível desses minerais, no caso do sódio, de quantidade de água, que vai fazer com que o seu hormônio antidiurético seja desligado, o aldosterona seja desativado. Você, sem esses hormônios circulantes no organismo, vai perder pela diurese todo o líquido que está retido. Gostou da dica? Se você acha interessante esse tema, compartilha com alguém. Não esquece de clicar no curtiu aqui, de se inscrever nesse canal e eu te vejo no próximo vídeo. Se quiser colocar algum comentário aqui de temas ou sobre esse tema mesmo, fique à vontade. Tá bom? Beijo grande e até o próximo.